pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio do GH Podcast, o nosso GH de inovação, tecnologia e conexão também. Hoje nós recebemos uma presença aqui ilustre de um dos nossos parceiros de maior abrangência de mercado, um portfólio imenso. Hoje vamos focar na parte de LEDs e tela interativa e mais algumas novidades que a gente vai falar também com a Amanda Nakai. Tudo bem, Amanda? Tudo bom, Então tudo tá bem. bom, obrigado pela presença mais uma vez juntos do nosso showroom direto agora para o nosso podcast. E isso, primeira vez estreando aqui, inaugurando esse espaço aqui de conhecimento e tecnologia junto com a GH. Bacana, bacana. Bom, o GH é um distribuidor de tecnologia, estamos no mercado há mais de 32 anos. Quem não nos conhece, acessa o nosso site, acessa o nosso portal, conheça um pouquinho das nossas soluções também. Para começar aqui o nosso tema, vamos falar um pouquinho de como que foi a Amanda nesse início de negócio com tela interativa, como que você entrou nesse mercado, desde quando você atua com isso? Olha, eu já estou no mercado há mais de 10 anos, eu venho desse mercado de professional de vídeo, não somente com tela interativa, mas com toda a parte portfólio de displays, atuando tanto na área de produtos quanto na área comercial também. Então, eu venho com uma bagagem aí de outras empresas e na Hikvision eu estou liderando essa vertical aí nos últimos 5 anos. Legal, legal. E o que faz parte da sua gestão de seu produto? O que tanto de produto tem incluso nessa área? Eu falo que eu trabalho com a parte mais legal da Hikvision, que é a parte visual, né, que é onde o cliente vai olhar as imagens de câmera, né, então toda a parte de LED, LCD, display, seja para sinalização digital, telas interativas e agora trazendo também a parte do áudio, para aí sim a gente unificar o professional áudio e vídeo. Legal. E qual que é o maior desafio desse mercado? Tudo depende, né, eu acho que a Hikvision é uma empresa muito conhecida, né, uma empresa conhecida Muito, pelas soluções de IoT, de fato. mas muito voltado para o mercado de segurança, introduzir, né, a Hikvision como um provedor desse tipo de tecnologia em novos mercados que estavam habituados aí a atuar com outros players, mas é um trabalho que a gente vem fazendo nesses últimos Uhum. 5 anos. A Hikvision é uma empresa extremamente madura, né, apesar de parecer novo aqui no Brasil, mas é um portfólio que já Há está há muito anos tempo, né? sendo comercializado na Ásia. Então, hoje, para determinados segmentos, a gente aí já tem um market share bem razoável, atingindo segunda, terceira posição no Brasil, para um portfólio que começou a ser divulgado e trabalhado nesses últimos 5 anos. Legal, legal. E quais segmentos estão impulsionando esse crescimento tão exorbitante dessa área de LED? Eu acho que o mercado brasileiro, né, eh, ele vem impulsionando, né, o consumo, aumentando o consumo por esse tipo de solução. A gente vê muito forte aí o varejo, algo que era muito voltado, né, ao LED quando a gente olha para o mercado há uns 10 anos atrás, ele era muito impulsionado pelo mercado de shows e eventos, até por conta, né, dos eventos internacionais que o Brasil recebia, e pelo mercado de broadcast, né, de grandes emissoras, grandes produções, que sempre utilizaram esse tipo de solução. Eu acho que com o passar dos anos, assim como toda tecnologia, né, ela acaba sendo o valor acaba ficando melhor, né, para o cliente final, então você tem um custo menor, um aumento maior de produção e isso incide num custo menor para o cliente final e para quem vai atuar nesse mercado, e os diferenciais que a própria tecnologia tem. Então, hoje o varejo muito forte, né, como que eu chamo a atenção? Ele saindo, da aplicação analógica, né, como Uhum. banner, folders e vindo para o digital, porque a atualização de preço e de comunicação é muito mais rápido. Aí a gente vai para o mercado de postos de gasolinas, mercado de templos religiosos que param de usar o projetor e começam a utilizar também o painel de LED. Então, assim, o mercado é praticamente infinito, então eu vou de posto de gasolina, auditórios, estádios, mercado de shows e eventos, templos religiosos, varejo, N segmentos também, e inclusive o mercado residencial com home cinema e algumas aplicações que a gente vê bastante em área de piscina e tudo mais. Qual que é a diferença do LED, entrando um pouco mais na área mais técnica de implantação, de um
um LED para área interna e externa? O que diferencia um para o outro? É, principalmente a questão de aplicação, né, a parte indoor, quando eu falo de uma aplicação indoor, o que que ela vai exigir? Eu ter mais resolução, então isso incide num pixel pitch menor, né, e eu não tenho essa questão tanto de luminosidade quando eu tenho no outdoor. Eu acho que o Maravilha. principal do outdoor, claro que ele vai ser um produto exposto à intempérie, chuva, sol, mas principalmente a questão de brilho. Porque eu preciso enxergar esse painel durante o dia. Então, quando eu falo de um painel de LED indoor, eu estou falando de um painel de LED aí entre 600, no máximo 1000 nits de brilho, né? Isso é um nível de medição de brilho. Quando eu falo de outdoor no Brasil, né? O Brasil é um país tropical, eu tenho muita incidência solar, eu estou falando de pelo menos 5.000 nits de brilho, chegando a 10.000. Então, o brilho, para mim, é muito mais importante do que seria numa aplicação indoor, porque no indoor o máximo que eu vou ter é a iluminação artificial, a não ser em alguns casos, né, que a gente olha principalmente vitrine de rua. Isso é super importante para quem está assistindo aí, o nosso podcast ou nos ouvindo, entender um pouco sobre isso. Estou numa vitrine, tem uma loja, minha vitrine é para a rua, o painel de LED vai estar dentro dessa vitrine, ou seja, eu não preciso de proteção de intempérie contra a chuva, porque ele vai estar num Entendo. ambiente indoor, em teoria. Só que eu preciso de brilho, porque mais da metade do dia eu acabo tendo incidência solar sobre essa vitrine. Então, assim, né, é algo que é super importante para o próprio cliente, né, para o próprio integrador checar, porque a gente ainda tem algumas variáveis, né? Aplicação indoor para área indoor, outdoor para área outdoor, porém, todavia, entretanto, dependendo da aplicação, a gente pode inverter isso daí, tá? Maravilha, maravilha. Além de aplicações, como você comentou, de lojas, templos, shows e eventos consomem com grande abrangência esse produto, né? Sim, porque a gente olha o mercado de shows e eventos muito voltado para shows, né? Mas também eventos, todas as feiras que existem no mercado, seja do nosso segmento ou qualquer outro, usa muito isso em stand, em plenária, em auditórios. Então, esse mercado é um mercado muito específico, né? Ele difere um pouco da aplicação indoor e outdoor, porque a carenagem, né, o tipo de estrutura do produto, apesar dele ser LED, ele muda a carenagem, porque é um produto que eu vou ter que instalar e reinstalar várias vezes, né. Ao contrário de quando a gente fala de indoor fixo ou outdoor fixo, que é um painel que eu coloquei lá, instalei e eu não vou ter essa mudança, nesse produto. Entendi. E o que que diferencia uma tecnologia quando ele é soldado ou não soldado, o LED? Isso é algo que vem acontecendo bastante. Então, lá no passado, né, os níveis de encapsulamento que a gente tem do LED e que agora começa a diferenciar bastante no mercado brasileiro a depender do tipo de aplicação. Então, lá no passado, utilizava-se muito o DIP, onde eu tinha o RGB, onde ele não era encapsulado dentro do mesmo pixel, eu tinha as lâmpadas, né, das cores primárias lá para fazer uma determinada imagem. E aí a gente fala do SMD, o SMD é um pixel e dentro daquele pixel Hum. eu vou ter o RGB, que, né, são as Ah, cores entendi. red de vermelho, o green de verde e o blue de azul. Então dentro de um único pixel eu tenho essas As 3 3 cores, cores. uma acende, outra apaga, que vai me dar a cor de determinada imagem. Aí a gente tem o SMD, né, então o SMD é aquele pixel que ele é soldado na PCB, então eu Uhum. passo a mão, eu consigo sentir, eu consigo ver o pixel, soldado lá. Aí eu tenho agora o DOB ou HOB, porque a gente tem o Hikvision On-Board, que é Uhum. uma resina desenvolvida pela própria Hikvision, que é a mesma coisa que Glue On-Board, que na verdade é esse encapsulamento SMD com uma camada de resina por cima, que ele me traz uma maior proteção para esse pixel, né, então eu não corro risco, se eu passar a mão, né, acabar arrancando. Isso é super importante quando a gente fala de painéis de LED que vão estar muito próximos ao público.
varejo, determinadas aplicações, porque, né, as pessoas passam pelo local, esbarram, têm mania de pôr a mão. Então, dependendo do tipo de aplicação que o cliente tenha, isso faz total diferença com relação à durabilidade do produto, tá? E aí, chegando mais atualmente para o COB, que é o Chip on Board, Uhum. onde o pixel ele não é soldado, ele é impresso na PCB, né, Nossa. então eu tenho essa maior durabilidade, eu tenho outras questões do tipo, eh, em vez de eu usar, né, ter um único pixel com as lâmpadas, né, os diodos RGB dentro dele, eu falo que ele é IMD 4 em 1, então eu tenho 4 joguinhos desse, como se fosse 4 SMD dentro de um Que único barato. pixel, em teoria. Então eu tenho questão de contraste, questão de uma alta gama de cores, porque eu tenho mais diodos, né, formando cores e tudo mais, e isso é bem aplicado principalmente para dentro do mercado indoor, né, o COB, principalmente voltado para aplicações que precisam de alta resolução, porque com ele eu consigo chegar até um 0,7, né, que é a distância entre um pixel e outro. Ô louco. A gente vê também muitos nossa, acompanha muito futebol, a gente vê que cresce muito até nos estádios, né, essa implantação Sim. de LED. E eu percebo que em alguns momentos os jogadores têm impacto no LED. O que que dá essa durabilidade para o LED? Por que que ele não danifica quando tem esse impacto? A Hikvision tem essa solução? Temos também, tá, essa solução, então existe, né, eu falo, cada segmento vai ter uma solução apropriada. Para o mercado de arenas esportivas é a mesma coisa, tá, não é simplesmente somente um painel de LED outdoor, dependendo principalmente aquele LED que a gente fala de perímetro de campo, que é o que está mais Uhum. próximo do jogador, que corre mais risco de ter colisão, né, de ter impacto de bola e tudo mais, ele tem uma camada, uma máscara de proteção, né, entre um pixel e outro. O pixel é maior também, então quanto maior o pixel, menos resolução eu tenho, mas mais resistência também, porque eu consigo colocar uma máscara entre um pixel e outro. Então tem uma tecnologia apropriada para isso também, voltado para esse mercado de arenas esportivas. Muito legal, muito legal. Bom, a gente explorou bastante LED, a gente sabe que além de LED, o portfólio é muito grande, né. Você comentou logo no começo sobre telas interativas, mas quando fala tela interativa, eu imagino muito escolas que usa tela é essa tela que você se refere, essa tela interativa? Sim, exatamente isso, né, a gente volta à tela interativa, né, muito para o mercado educacional, mas também para o mercado de escritório, salas de reunião, onde eu trago muito mais interatividade e colaboração para dentro desses espaços. Para o mercado educacional, ele é uma ferramenta de apoio, né, hoje a tecnologia, para os jovens, né, ela é muito mais palpável. E o mercado educacional precisa se atualizar. Como que eu atraio a atenção desse aluno, independente de seja do ensino fundamental, ensino médio ou ensino universitário? A informação está muito rápida na palma da nossa mão. Muito mesmo. Então não é mais aquela a questão de ensino onde o professor ele passa o conteúdo e o aluno, para ele pesquisar, ele tem que ir num livro ou tá com o computador para acessar. Não, eu trago essa interatividade com notícias atuais, materiais atuais para dentro desse espaço. Eu falo que é uma ferramenta complementar para o professor. Então a tela interativa, ela veio para atualizar esse mercado. Lá na Ásia e Europa já se usa muito dessa aplicação para dentro de sala de aula, e agora nos últimos anos a gente vê isso sendo aplicado no Brasil também. Muito legal. E há uma variação no tamanho de telas, um limite? Quantas polegadas normalmente costuma ter uma Hoje tela a dessa? Hikvision, né, a gente começa de 65 polegadas, indo até 98. Então a Louco, gente tem muito 65, grande. 75, 86 e 98 polegadas. Então, independente do seu tamanho de sala de reunião ou sala de aula, a Hikvision vai ter a solução ideal aí para você. Praticamente uma tela em branco ali, para poder Sim, e aí as uma lousa. funcionalidades, né, de interatividade, de ter funcionalidade de lousa, mas não se resume a só isso. Eu consegui abrir materiais, compartilhar isso de forma muito rápida, né, através de um QR Code, fazer compartilhamento do meu smartphone direto para a tela, direto do meu PC para a tela.
instalar aplicativos diversos, então eu consigo customizar ela de acordo com o meu uso. Eu brinco que eu falo que a tela interativa é um grande tablet, né. Tem razão, Então eu saio tem de uma razão. telinha menor para um grande tablet para dentro desse espaço, seja de sala de aula ou de reunião. Eu vi que a tecnologia avançou um pouco nessa parte de telas interativas. Algumas já vêm com webcam embarcada, é isso? Elas possuem alguma tecnologia, essa webcam? Sim, e assim, é super interessante, né. Enquanto muitos players de mercado só vai ter a solução sem câmera, ou alguns players só têm solução com videoconferência, a Hikvision trabalha com os 2 portfólios. Independente da linha de Isso é bom. produto ou do tamanho de tela, eu vou ter sempre a versão com ou sem videoconferência embarcado, porque não adianta só ter o webcam, eu preciso ter a parte de microfone Tem também. razão, tem razão. Então, ao invés do cliente: "Pô, vou comprar a tela da Hikvision, mas aí eu vou ter que ver o webcam compatível, microfone", não, eu já consigo integrar tudo dentro de uma única solução. Assim como para o cliente não vou usar, né, videoconferência nesse espaço, só preciso da tela, não tem o porquê ele pagar mais por aquilo que ele não vai utilizar. Então, dentro de todo o portfólio da Hikvision, independente do tamanho, do modelo de produto, a gente tem sempre um modelo com videoconferência integrado, quanto sem videoconferência. E aí a parte de videoconferência, webcam, eu tenho modelos que têm auto-tracking, eu tenho modelos inclusive que para você fazer o login na tela utiliza da webcam para fazer reconhecimento facial, o que é bem legal também. Louco. E qual recurso você vê que o mercado, os clientes estão gostando mais da tela interativa? Qual que é um diferencial da tela? Eu acho que o principal, né, hoje todo o portfólio atual da Hikvision, né, que a gente lançou nesse ano de 2026, todos são Google EDLA. Isso é uma certificação da própria Google, que a tela já sai de fábrica já com o Play Hum. Store, ou seja, eu instalo o Não aplicativo que precisa estiver baixar um disponível, não aplicativo, preciso baixar via APK e nem nada disso, facilita muito. além de rodar todas as funcionalidades Google. Então, quero rodar Google Earth, quero rodar Google Drive, quero abrir o Gmail, quero ele já vem com essas funcionalidades já rodando na tela. Quer, não manda, não vou utilizar, não tem problema, você vai lá e desinstala, mas para vocês saberem que já é todos os modelos Hikvision de 2026, tanto a família D5B, D5A e D5C, já com Google EDLA, que é essa certificação da própria Google. Muito legal, muito legal. Bom, falamos de tela, falamos de LED e tá faltando uma coisa, o som. Estamos vendo a imagem, mas e o som? Temos no portfólio Então, também? a Hikvision, né, agora vem com o A do Pro AV, né, que é a parte de áudio. A gente lançou esse ano na Easy em Barcelona, né, que é a maior feira que acontece dentro do segmento, né, de IoT, tecnologia, e principalmente para o mercado de profissional de vídeo, e agora introduzindo esse portfólio para o Brasil também. Então, seja a parte de áudio para ambientes, né, Hum, então supermercados, ok. shoppings, lojas, transporte, né, como também para dentro de espaços corporativos. Então, eu vou ter microfone de teto, vou ter arandelas, vou ter speakers, né. Então, a Hikvision está trazendo esse novo portfólio também, e tudo 100% desenvolvido pela Hikvision, na fábrica da Hikvision, com um time dedicado para isso. Então, agora a gente fecha o ciclo da parte de professional de vídeo, tem no portfólio completo. Completo. E uma das coisas que eu gosto sempre de ressaltar é, a Hikvision, apesar de parecer, né, eu olho para dentro desse meu mundinho de professional de vídeo, mas todas as soluções da Hikvision vão se comunicar entre si. Então, com a parte de segurança, com a parte de controle de acesso, e tudo isso eu consigo fazer a gestão, né, dentro do meu sistema HikCenter, caso eu queira fazer a comunicação de todas essas soluções juntas, o que é super importante, né. Então, dependendo do que o cliente precisa, principalmente quando a gente fala de sala de controle, onde eu vou ter diversas soluções, né, eu conseguir gerenciar 100% através de um único software facilita bastante para o cliente final, que vê a Hikvision como um provedor de solução, como um único vendor, garantia de compatibilidade entre todos os produtos, que isso é super importante dependendo do tipo de projeto. Muito legal, muito legal. E a gente sabe que é uma tendência, né, é um tema que
falo para qualquer linha de produto, pode ser um CFTV, um controle de acesso, que é a inteligência artificial. Qual foi o impacto dela, benéfico ou maléfico, para esse ramo de LED, de tela interativa e som? Olha, a inteligência artificial ela vem para agregar, seja no processamento do vídeo, então hoje as nossas controladoras, ela utiliza de inteligência artificial para aprimorar a imagem que vai ser exibida, né, dentro, eh, do LED wall, pra parte de áudio, sonorização, melhorar a qualidade, para a parte de microfonia, melhorar a qualidade de voz, né, do que está sendo transmitido. E para a parte de tela interativa, ele serve como a inteligência artificial acaba sendo uma ferramenta de apoio. Então a Hikvision já tem o WonderOS, que é uma ferramenta Hum. da Hikvision, que ela serve, como um apoio, seja para aula, né, onde o professor ele consegue ter ali, grifar uma imagem, e daquela imagem você trazer toda a descrição do que é Olha que aquilo, legal. gerar perguntas, então, para os alunos também, então ele é uma ferramenta de apoio para o professor, ou até mesmo numa sala de reunião onde, por exemplo, né, principalmente multinacionais, onde eu estou falando no idioma e muitas vezes quem está vendo é de outro país ou só fala outro idioma e ele criar as legendas para mim, os subtítulos automático nessa tela, ou fazer, né, anotações da própria reunião, coloco para gravar a reunião e ele vai fazendo um resumo de tudo que foi discutido. Então eu acho que a inteligência artificial veio para facilitar, às vezes ela não é tão perceptível, né, para o cliente, mas saiba que elas já estão sendo utilizadas no produto Hikvision, principalmente quando a gente fala da questão de aprimoramento. Muito legal. Você comentou bastante do portfólio, eu fiquei pensando uma tela de LED dessa na minha sala. O que que eu preciso ter para colocar uma tela dessa na minha sala? Olha, entender qual que é a sua expectativa, né, a gente falando de home cinema, a tecnologia de LED, ela vem evoluindo e ela evolui muito, muito rápido, né. Eu brinco que daqui a alguns anos você vai lá na loja que você está acostumada a comprar o seu televisor, e não vai comprar mais um televisor, seja ele de 75, 85 polegadas. Você vai falar: "Ah, eu vou comprar gabinetes de LED, porque hoje eu quero montar um televisor de 75 polegadas. Ah, não gostei, amanhã eu compro mais 2, 3 módulos disso e transformo ele num de 100 polegadas". Mas ele é algo moldável? Como é que eu faço essa estrutura na parede? O LED, eu falo que o LED ele é como se fosse um Lego, né, então Ah, eu tá. não compro Um por tamanho encaixe? de polegadas, eu compro a quantidade de gabinetes ou módulos, e a junção de tudo aquilo vai me dar um determinado tamanho de painel, né, seja por Perfeito. metragem ou seja por polegada. E o LED está indo para esse caminho. Eu falo que a grande evolução do LED será chegar para o consumidor final, né, para o consumidor B2C. CPF, para o B2C, quando ele for comprar isso para a própria casa dele. Hoje já se utiliza muito em home cinema, justamente substituindo o projetor, né, porque ele está num preço mais acessível hoje o LED, e a questão de vida útil, né, enquanto Ah, no ele tem uma LED durabilidade maior do que um muito projetor? maior. Então, dependendo hoje, quando a gente fala de um projetor de uso doméstico, o máximo que eu vou ter aí de projetores que eu conheço, que aí indo por uma linha mais top, mais profissional, 50.000 horas de vida útil, né. Contra um LED? Falando contra o LED, que são 100.000 Ô horas louco, de você vida útil. dobra a vida Eu útil. dobro a vida útil. Então, mesmo que ele fique ligado aí 24/7, é quase 10 anos de uso. Nossa, é muito tempo, né? É muito tempo, é muito tempo. E essa estrutura para fazer o LED, você tem um exemplo, é óbvio que eu não vou ter esse cacife para fazer esse LED Ah, agora, né, hoje mas não, quem mas sabe em quem breve. sabe? Mas assim, como eu digo, né, por exemplo, hoje a gente viu muito, né, bares e restaurantes por conta de Copa, coisa que há 5 anos, para esse tipo de segmento do mercado, era quase que inviável por conta de preço, hoje se tornou extremamente Quase acessível. todo bar tem um painel de Quase LED, todo bar é agora verdade. tem um painel de LED, saiu de projetor, porque, né, eu tenho aquela questão de iluminação, entre várias outras características, e grande parte deles indo para painel de LED, principalmente agora na Copa, grande parte dos bares e restaurantes fizeram retrofit já aproveitando esse momento. E quem faz as instalações desses painéis de LED, o que que você indica? Tem que ter um treinamento específico?
Porque a gente sabe que o nosso mercado de integrador trabalha com CFTV, com câmera, tem um processo. Quando a gente começa a falar de LED, são produtos mais pesados, mais robusto. Existe uma certificação, alguma coisa que tem que ser feita? Hoje a Hikvision ela fornece, tá, um HCSP dedicado somente para o mercado, de LED, mas sim, eu falo que exige não é somente fazer um buraco na parede e instalar, tem várias outras características de como eu configuro, até como eu dimensiono o projeto. Da mesma forma, né, quando eu olho eu sou do mercado de áudio e vídeo, então, quando eu olho o mercado de segurança, pô, a câmera vai ficar aqui, mas se eu colocar aqui vai ter um ponto cego, entender qual que é a necessidade do cliente. Olha, é só para monitoramento ou eu vou ter aí, uma questão de gestão de perímetro, essas coisas. O LED também, eu vou ter um modelo específico para determinado tipo de aplicação e eu tenho que desenhar isso daí como se fosse um projeto. Como se fosse um projeto, né. Então realmente a gente sabe que tem que ter uma engenharia envolvida para que gire essa demanda, não é isso? Exatamente isso, e exige um conhecimento do integrador, até para ele estar defendendo determinada solução na frente do seu cliente. E hoje, se nós formos colocar a importância dos papéis, sabemos que o fabricante vai fabricar, vai importar. O que que o distribuidor faz nesse papel? Qual que é o nosso papel nesse caso? Eu acho que o principal, né, a questão de estoque, ter local, porque quando a gente fala, né, hoje 100% praticamente dos fabricantes de LED hoje que fornecem no Brasil, não somente a Hikvision, mas como outros players, são os chineses. O cliente, quando ele vai adquirir o painel de LED, talvez seja a última coisa que ele veja no projeto, principalmente numa loja. De repente, o cliente liga e fala assim: "Ah, eu vou inaugurar daqui 2 semanas". A Pensou disponibilidade nesse de nível, estoque é faz toda a principal, diferença. faz toda a diferença, e também ter um time capacitado para estar auxiliando esse integrador e esse cliente final na sua demanda também. Então, hoje eu acho que o distribuidor, além do estoque, ele ser um braço, né, um apoio do fabricante também para estar auxiliando, né. A gente é um time limitado, mas novamente, o mercado brasileiro é um mercado gigante, é um país continental, então ter esse apoio do distribuidor é essencial. Não somente com produto, né, também ter como você comentou, ter o time Sim, que especializado já está nisso e o especializado conhecimento nisso. técnico. Não, bacana, bacana. Eu sei que a gente não pode falar muito o nome de projeto, eu sei que nós temos muito projeto feito juntos, mas você pode comentar um pouquinho de um case de sucesso? Quais foram as principais dores e como é que foi a experiência do cliente com o painel de LED? Eu vou citar, né, com a GH, eh, foi uma aplicação indoor, então era para uma recepção, tá, dentro do mercado corporativo, então na recepção ia ficar passando lá vídeos institucionais. Eu acho que a principal dor do cliente, bom, ele queria criar um ambiente bonito, né, nisso o painel de LED servia quase como um objeto de Uhum. decoração, e onde é algo que causa impacto, aquele efeito "uou", para chamar a atenção de quem está entrando naquela recepção, com os vídeos institucionais, comunicados e tudo mais. Principal, saber entender a demanda, qual que é a expectativa do cliente, né, porque ia ficar querendo ou não, na primeira área que qualquer cliente daquele cliente tem acesso, que é a recepção, né, como causar esse efeito "uou", esse impacto, né. Exatamente. Eh, e a disponibilidade, então o prédio tudo já estava praticamente pronto, eles iam reinaugurar isso, então eles tinham uma pressa. Então a parceria, né, da Hikvision com a GH foi essencial, né, não somente a equipe da Hikvision, mas a equipe da própria GH, para ajudar o integrador e o próprio cliente final a entender o que eles precisavam, ajudar a dimensionar, porque assim, uma dúvida que acontece muito no mercado, eh o próprio cliente final, ele tem dúvida ainda com relação à tecnologia de LED, porque são muitas opções e tudo é LED. O LED que eu vejo no posto de gasolina, o LED que eu vejo no templo religioso, é LED. O que que muda de um para o outro? Então, saber, auxiliar o cliente final nisso, a desenhar a expectativa versus realidade, Com certeza. né. Então eu acho que é super importante, eu uso, né, essa oportunidade aqui para estar falando para você, cliente final. Tá com dúvida?
Questione, porque o que a gente mais vê, assim, tem muito cliente no mercado frustrado com a tecnologia de LED, mas não é porque a tecnologia é ruim, mas porque da forma que foi dimensionado para aquele tipo de produto não atenderia às expectativas. Então, nesse caso, foi um sucesso, porque disponibilidade, o cliente se sentiu seguro em investir, entendeu o que que era a tecnologia, se sentiu confortável. O papel do integrador e da próprio time da GH foi essencial para a gente fazer esse projeto de sucesso que já está aí há 2 anos e meio já instalado, cliente Nossa, já tem feliz, tudo isso. tudo isso, o tempo passa muito Passa rápido, né. rápido, passa rápido. E eu sei que isso não estava combinado, mas falando de garantia do produto, hoje o LED sai de fábrica há 1 ano, 2 anos, como que funciona essa parte de política Tudo de garantia? depende do modelo, né, mas assim, é super importante falar, a Hikvision é uma empresa com operação no Brasil. Né. O nosso time de RMA, de serviço, de assistências está no Brasil, Isso é um com diferencial. brasileiros falando. Então, isso é super importante, porque tem muita fábrica, né, onde o próprio integrador ou empresas importam, mas aí você vai ver, tá, mas quem fabricou isso? Cadê a garantia? Ah, a garantia é lá na China. Hum, Não vai resolver a vida do cliente e tem final, que mandar pra lá. né, vai ter que mandar Nossa, para lá ou nem tem garantia, né. Então, de novo, a Hikvision é uma empresa que está no Brasil há mais aí de 13 anos, né, com estrutura, com um time no Brasil, com brasileiros falando. Então, dependendo do modelo, né, eu tenho de 2 a 3 anos, podendo ser estendido até 5 anos de garantia, nossa, não sabia. alguns produtos com 1 ano de garantia. Então, tudo vai depender do tipo de produto, do tipo de projeto, né. Por exemplo, telas interativas são 3 anos. 3 anos. 3 anos de garantia, assim como digital signage. Então: "Ah, Amanda, consigo estender?" Então, o fato da gente ser fabricante é isso, a gente tem a facilidade de conseguir estender garantia para o cliente, para o integrador e tudo mais. Muito legal, muito legal. E o que a gente pode esperar agora desses próximos 5 anos? Sei que é um mercado que não é tão novo, né, mas o crescente foi agora realmente, eu vi, acho que talvez pela Copa do Mundo, esse crescimento de LED, mas para os próximos 5 anos, para a próxima Copa, o que você espera para esse mercado de LEDs e telas interativas? Cada vez mais resolução, né, como eu disse, o painel de LED, principalmente quando a gente fala de instalação indoor, ele vem barateando e cada vez mais diminuindo o tamanho do pixel e se tornando acessível, para o cliente final. Então agora o que a gente fala de P2.5 já está indo para P1.8, P1.5 e acredito que o mainstream daqui 5 anos vai ser P1.2, 0.9. Né, então assim, a adesão, cada vez você vai ver mais em espaços aplicações em espaços residenciais, porque até o próprio mercado vai ter conhecimento melhor sobre a tecnologia. Então assim, para a próxima Copa, vai ser com certeza você é bem provável que você tenha um painel de LED dentro da sua casa. Então vai sair, é isso, então tá É me isso que prometendo a que vai gente sair da minha espera, né. Claro que existem vários fatores a serem considerados, mas assim, novamente a gente já vê isso em aplicação de piscina, é né. verdade, é verdade. Então, para a parte indoor, para a parte outdoor, a gente sabe que ainda é um preço um pouco elevado, né, para o consumidor tradicional, mas é aquilo que eu falo, quanto mais se produz, mais se barateia a tecnologia, mais massiva ela se torna. É igual quando a gente olhava lá no passado, quando saiu da televisão de tubo para do televisor Como tradicional, que a gente evolui. ou de plasma, que a gente fala hoje, a parte de OLED e tudo mais, que o 3 na última Copa era coisa de meio milhão e hoje já tem um valor mais acessível, ainda continua caro, mas já tem um valor aí já, né, digerível. Então, cada vez é isso. Quanto mais a tecnologia se atualiza, mais acessível ela se torna para o público tradicional e com certeza a gente vai ver painel de LED espalhado para tudo quanto é canto. Com certeza. E você acha que além de tudo que nós já falamos, até dos benefícios de você ter um distribuidor envolvido no processo, o parcelamento da compra de um produto desse, você acha que vai ser um diferencial também para ter mais negócios com LED? Tudo depende, eu acho que assim, é importante ter, né, distribuidores como a GH que consegue fornecer não somente, né,
a parte de ajuda, né, de auxílio para os integradores e para o cliente final, mas também para o próprio integrador como ter, né, um parceiro financeiro também, tudo depende do tipo de projeto. Então, dependendo do tipo de projeto, isso pode se tornar um diferencial sim. Legal. Caso tenha cliente interessado, você que está assistindo, ou você que vai assistir, ou vai ouvir também, caso queira conhecer a sua solução, ver instalada, tem algum lugar onde a gente possa ver isso? O espaço de experiência da GH, né, que lá é fantástico, principalmente eu convido todos a vocês, né, que a gente fez um simulado lá, principalmente de sala de controle e monitoramento. Então a gente tem um 2x2 lá em LCD tradicional, né, monitor profissional de 55 polegadas, com borda de 1,8 milímetros, desculpa, 3,5 milímetros, e do lado um painel de LED simulando esse mesmo ambiente. Para o cliente que trabalha hoje, né, o integrador, o parceiro, que quer ver um espaço de monitoramento, qual que é a diferença, né, de um LCD para um painel de LED, consegue ver lá. E também a gente tem o nosso espaço de experiência lá na Hikvision, no escritório em São Paulo, tá, então convido todos vocês, falei aí com o pessoal da GH, com o seu BDM aí regional, se você já conhece alguém na Hikvision, já pode falar conosco que a gente agenda lá para vocês estarem conhecendo. Muito legal. Importante até lembrar, me pensou aqui na mente, a GH, além do showroom de São Paulo, Tem o do Rio de tem Janeiro um no Rio e também, tá vindo, ou já veio, o de Minas. o de Minas também, que É eu isso acho mesmo? que Deixa eu ver no está em ponto aqui. andamento, Acho que em é isso mesmo. andamento. Mas assim, tem também, né, o do Rio de Janeiro, e de novo, não somente com a solução de LED, mas todas as nossas soluções, digital signage, tela interativa, então você tem curiosidade em conhecer, vai lá no espaço de reunião lá da GH que o pessoal usa todo dia, é bem legal, tá com as telas lá também. Maravilha, maravilha. Bom, acho que conteúdo muito bom. Para um primeiro conteúdo, já começou lá em cima, né? Os próximos que vão vir aí, ó, a égua tá lá em cima, hein? Se prepara que a Amanda representou muito bem aqui, o que a GH tem de solução, tem de portfólio. Eh, não deixe de nos acompanhar nos próximos podcasts. Acredito que mês que vem venha mais um. Aguarde. Eu sou o Emerson Diniz, faço parte do time de pré-vendas da GH Tech, juntamente com uma equipe enorme que está disponível para apoiá-los. Conte conosco, conte com a Amanda, conte com a Hackvision, conte com a GH Tech para trabalhar o seu projeto, para desenvolver negócios e trazer novidades também. Afinal de contas, GH não é só vender produto, é trazer inovação e trazer conexão também, certo? Obrigado, pessoal. Obrigado, Amanda. Obrigada, pessoal. Até a Até a próxima. próxima.